minha filha vendeu minha casa enquanto eu estava de férias para quitar $200.000 em dívidas do meu genro. Quando voltei e bati na porta, ela abriu com um sorriso que eu não reconheci. Atrás dela estava Vincent, meu genro, de braços cruzados e com aquela cara de quem acabou de ganhar uma bolada. Agora você está sem teto, mãe. Jéssica disparou essas palavras como quem joga o lixo fora. Vincent riu. Foi uma risada curta e seca, cheia de satisfação. Eu apenas sorri. Não disse nada. Apenas sorri calmamente, olhando para os dois. Por que você está sorrindo? Perguntou Jéssica, com a voz alterada. Ela não estava mais sorrindo. Vincent também parou de rir. Ambos me olharam agora com algo diferente nos olhos. Nervosismo, medo, talvez. Por que você está sorrindo, mãe? Fiquei em silêncio. Olhei para eles por mais um segundo. Depois, me virei e caminhei em direção à rua. Deixei que ficassem ali, parados na porta, se perguntando o que eu sabia que eles não sabiam. Mas deixe-me contar como chegamos a isso. Como uma mulher de 70 anos, viúva e sozinha, acabou sendo traída pela única pessoa que lhe restava no mundo. Meu nome é Eleanor Reis. Tenho 70 anos. E até 3 semanas atrás, eu tinha uma casa. Uma casa que meu marido e eu compramos quando Jéssica tinha 5 anos. Uma casa onde as memórias cresceram. Onde comemoramos aniversários. Onde lamentamos perdas. Onde envelhecemos juntos. Meu marido morreu há 8 anos. Ataque cardíaco, repentino. Sem despedidas. Uma manhã ele estava tomando café comigo na cozinha, e naquela mesma tarde ele se foi. Simples assim. Cruel assim. Depois disso, fiquei sozinho. Jéssica vinha me visitar uma vez por mês, às vezes menos. Sempre com pressa, sempre com o celular na mão, sempre olhando o relógio. Mas ela vinha, e eu me agarrava a essas visitas como quem se agarra a um tronco no meio do mar. 6 meses atrás, Jéssica veio aqui com Vincent. Eu nunca gostei dele. Ele tinha aquele jeito de falar em que cada palavra parecia estar te avaliando. Aquele sorriso que não chegava aos olhos, aquelas mãos inquietas, sempre procurando alguma coisa. Naquele dia, eles me disseram que queriam conversar. Sentamos na sala de estar, a mesma sala onde Jéssica brincava quando criança, onde abria presentes de Natal, onde chorava por seu primeiro coração partido. Mãe, queremos te propor uma coisa. Jéssica estava com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Vincent a observava pelo canto do olho, como se estivesse supervisionando cada palavra. Queremos que você faça uma viagem. 1 mês, 2 meses, o tempo que você quiser. Nós pagaremos tudo. Você merece descansar, mãe. Trabalhou a vida toda. Parecia gentil. Parecia generoso. Mas havia algo na maneira como ela disse. Algo no tom de voz. Algo na urgência do olhar dela. Não preciso viajar, querida. Vincent inclinou-se para a frente. Eleanor, não se trata de necessidade. Trata-se de se divertir. Você já deu tanto. É hora de receber algo em troca. Olhei para minha filha. Ela sentiu com muita energia, muito entusiasmo. Falso. E nós só precisamos de uma coisinha, mãe. Uma procuração. Só para emergências, caso aconteça alguma coisa enquanto você estiver fora, caso precisemos pagar alguma coisa, assinar alguma coisa. Nada importante. Nada importante. Essas palavras deveriam ter me feito fugir. Mas quando você tem 70 anos e sua única filha lhe pede algo, quando você passou anos se sentindo um fardo, um estorvo, ocupando espaço, você diz sim, mesmo que algo dentro de você grite não. Assinei a procuração 3 dias depois, em um cartório no centro da cidade. Jéssica estava lá, sorrindo e apertando minha mão. Vincent esperava do lado de fora, falando ao telefone. Assinei. O tabelião explicou o que significava. Assenti com a cabeça. Assinei novamente. Uma semana depois, eu estava num avião rumo à Europa. Jéssica tinha organizado tudo. Uma viagem por Londres, Paris e Roma.
Hotéis pagos, refeições incluídas, tudo perfeito, até demais. Durante a viagem, tentei aproveitar. Caminhei por ruas antigas. Jantei em restaurantes com toalhas de mesa brancas. Visitei museus. Mas algo não me deixava ficar em paz. Algo no meu peito vibrava como um fio esticado prestes a se romper. Jéssica me ligava a cada 3 dias. Sempre as mesmas perguntas. Como você está, mãe? Está gostando? Está descansando? Ela nunca perguntava sobre a casa. Nunca mencionava nada sobre o que estava acontecendo em casa. Até que uma noite, 2 semanas depois de eu ter ido embora, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eleanor, é a Maria Sanches, sua antiga vizinha. Preciso falar com você com urgência. Ligue quando puder. É sobre a sua casa. Maria. Eu não falava com ela há anos, desde que ela se mudou para o centro para trabalhar no ramo imobiliário, mas me lembrava bem dela. Uma boa mulher, daquelas que não se esquece de um favor. Liguei para ela naquela noite. Sua voz parecia tensa. Eleanor, não sei como te dizer isso. Recebi alguns papéis no escritório hoje. Sua casa está à venda. Sua filha a colocou à venda há uma semana. O mundo parou. As luzes de Paris lá fora, pela minha janela. O som da rua. Tudo desapareceu. Tem certeza, Maria? Completamente. Eu vi os documentos. Ela usou a procuração. A venda já está em processo de custódia. Desliguei o telefone. Sentei na cama do hotel. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Então eu soube. Soube de tudo. Por isso a viagem. Por isso a procuração. Por isso toda essa generosidade repentina. Mas eu também sabia de outra coisa, algo que eles não sabiam. 2 dias depois, voltei para os Estados Unidos. Cancelei o resto da turnê. Peguei o primeiro voo disponível. Quando cheguei em casa, lá estava, uma fechadura nova na porta, as chaves que não funcionavam mais e a certeza de que minha filha tinha me traído. Toquei a campainha. Jéssica abriu a porta. E ela disse aquelas palavras que eu jamais esquecerei. Agora você está sem teto, mãe. Apenas sorri porque sabia algo que eles não sabiam, algo que descobririam muito em breve. O imóvel que venderam não era o que pensavam ser. Quando Jéssica era pequena, costumava acordar no meio da noite chorando. Pesadelos, sempre os mesmos. Ela sonhava que estava sozinha em uma casa vazia e que ninguém vinha buscá-la. Eu corria para o quarto dela, a abraçava e cantava baixinho até que ela voltasse a dormir. Ficava ali sentada no chão ao lado da cama, com as costas encostadas na parede, vigiando seu sono até o amanhecer. Era isso que uma mãe fazia. Era isso que eu fazia durante anos. Agora, parada em frente àquela porta trancada com cadeado, me lembrei de cada uma daquelas noites. De cada vez que sacrifiquei meu sono para protegê-la, de cada vez que coloquei as necessidades dela acima das minhas, e me perguntei em que momento a garotinha que tinha medo de ficar sozinha se tornou a mulher que me deixou sem teto. Meu marido, Arthur, faleceu numa terça-feira. Lembro-me porque tínhamos planejado ir à feira naquele dia. Ele adorava a feira. Adorava pechinchar com os vendedores, apalpar as frutas para ver quais estavam maduras, escolher flores frescas para a mesa da cozinha. Naquela manhã, ele levantou cedo como sempre e preparou o café. Eu ouvi do quarto, aquele som familiar de xícaras tilintando na bancada, a água fervendo, seus pés descalços no piso de madeira. Quando desci, ele estava sentado à mesa com o jornal aberto. Olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso que eu já vira milhares de vezes ao longo de 40 anos de casamento. Sentei-me à sua frente. Tomamos café juntos. Conversamos sobre o tempo, sobre assuntos banais, sobre tudo. 10 minutos depois, ele levou a mão ao peito. Seus olhos se arregalaram. Ele disse meu nome apenas uma vez. Eleanor. Assim, suavemente, como um suspiro. Então, ele desabou sobre a mesa. Liguei para o 911. Gritei. Chorei. Tentei acordá-lo, mas ele já tinha ido embora.
Rápido, sem aviso, sem me dar tempo de dizer o quanto o amava. Sem me dar tempo de me despedir. Jéssica chegou ao hospital 3 horas depois. Estava maquiada. Seu cabelo estava impecável, usava salto alto, como se tivesse vindo de uma reunião importante. Ela me abraçou. Chorou um pouco, mas suas lágrimas secaram muito rápido. No funeral, ela passou metade do tempo no celular, respondendo mensagens, checando o Facebook, como se a morte do pai fosse apenas um inconveniente em sua agenda. Depois disso, as visitas ficaram mais espaçadas. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, sempre com pressa, sempre com desculpas, sempre com Vincent esperando por ela no carro, buzinando se ela demorasse muito. Eu entendi, ou pelo menos era o que eu dizia para mim mesmo. Ela tinha a vida dela, o casamento dela, as coisas dela. Eu não podia esperar que ela estivesse comigo o tempo todo. Mas as noites eram longas. A casa era grande, e o silêncio pesava no meu peito como uma pedra. Vendi algumas coisas. Móveis que não usava mais. As roupas do Arthur que me doíam ver penduradas no armário. Me virei com esse dinheiro. Meu benefício da Previdência Social não era muito, $800 por mês, o suficiente para viver se você fosse cuidadoso. Se você não ficasse doente, se não precisasse de nada extra. Jéssica nunca perguntou se eu precisava de ajuda. Nunca ofereceu dinheiro, mas eu também nunca pedi. Eu tinha meu orgulho. Eu tinha minha dignidade. E, acima de tudo, eu não queria ser um fardo. Há um ano, Vincent perdeu o emprego. Jéssica me contou durante uma dessas visitas rápidas. Tomamos chá na sala de estar. Ela olhava pela janela enquanto falava, como se as palavras doessem. O Vincent teve alguns problemas na empresa, mãe. Ele foi demitido. Dizem que houve irregularidades nas contas. Mas ele é inocente. Foi apenas azar. Assenti com a cabeça. Não disse nada, mas vi algo em seus olhos. Preocupação, medo e algo mais. Algo que eu não queria nomear naquele momento. Nos meses seguintes, as visitas ficaram ainda mais estranhas. Jéssica chegava e percorria a casa observando tudo, as paredes, os móveis, o quintal, como se estivesse medindo, calculando. Um dia, encontrei-a no escritório de Arthur. Ela estava examinando papéis, documentos antigos, escrituras. O que você está fazendo, querida? Ela deu um pulo. Fechou a gaveta rapidamente. Nada, mãe. Só estou procurando uma foto antiga do papai para colocar na minha casa. Ela estava mentindo. Eu sabia disso. Mas deixei para lá porque você quer acreditar. Porque você precisa acreditar que sua filha não é capaz de certas coisas. Vincent começou a entrar com ela. Antes, ele sempre esperava do lado de fora. Agora, ele entrava. Sentou-se. Olhou em volta com aqueles olhos que calculavam o valor de tudo. Fez perguntas. Eleanor, há quanto tempo você comprou esta casa? Quanto ela vale agora? A hipoteca já está quitada? Respondi, ingênua, confiante, pensando que era apenas uma conversa. Então chegou aquele dia, 6 meses atrás, em que propuseram a viagem, em que pediram a procuração, em que tudo começou a se encaixar. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei-me na sala de estar, no escuro, ouvindo o silêncio da casa, ouvindo as memórias que viviam em cada canto. Lembrei-me de quando compramos esta casa. Arthur e eu tínhamos acabado de nos casar. Ele trabalhava na construção civil. Eu limpava casas. Economizamos cada centavo durante 5 anos. Comíamos feijão com arroz. Usávamos roupas velhas. Não saíamos para lugar nenhum. Tudo para juntar o valor da entrada desta casa. O dia em que fechamos foi um sábado. Lembro-me que estava chovendo. Arthur me carregou no colo para dentro de casa. Estávamos os dois encharcados. E rimos como crianças. Esta é a nossa casa, Eleanor. Ninguém pode tirá-la de nós. Uma mentira. Alguém poderia tirar isso de nós. Nossa própria filha. Lembrei-me do dia em que Jéssica nasceu.
20 horas de trabalho de parto. Uma dor indescritível. Mas quando a colocaram em meus braços, quando vi seus olhinhos abertos me encarando, tudo valeu a pena. Eu prometi a ela que sempre a protegeria. Que ela nunca passaria necessidade. Que eu seria uma boa mãe. Eu cumpri minha promessa. Trabalhei em 2 empregos para mandá-la para uma escola particular. Arthur trabalhava do nascer ao pôr do sol. Nós 2 fizemos sacrifícios. Nós 2 deixamos nossos sonhos de lado para que ela pudesse realizar os dela. Jéssica queria estudar administração. Nós pagamos a faculdade dela 5 anos, mensalidade integral, livros, roupas novas para as aulas, tudo. Quando ela se formou, Arthur chorou de orgulho. Eu também. Nossa filha era uma profissional. Nossa filha ficaria bem. Tudo tinha valido a pena. Então ela conheceu Vincent. Ela o trouxe para nos conhecer numa tarde. Ele usava um terno caro, um relógio brilhante e um carro 0 km. Ele falava sobre negócios, investimentos e dinheiro. Arthur não disse nada naquela noite, mas mais tarde, quando estávamos sozinhos no quarto, ele apertou minha mão. Eu não gosto daquele homem, Eleanor. Ele tem olhos de tubarão. Pedi a ele que desse uma chance ao rapaz. Disse que Jéssica o amava. Que tínhamos que confiar no julgamento dela. Arthur assentiu. Mas nunca mudou de ideia. Eles se casaram 6 meses depois. Um casamento grande e caro. Vincent insistiu em pagar tudo. Ele não queria que contribuíssemos com nada. Disse que daria conta, que já tínhamos feito o suficiente. No casamento, Jéssica dançou com Arthur. Vi meu marido chorar enquanto a abraçava. Vi-o sussurrar algo em seu ouvido. Ela sentiu, sorriu e o beijou na bochecha. Descobri mais tarde que ele lhe disse: cuide bem dela. Ela é tudo o que temos. Vincent não cuidou bem dela. Vincent a transformou em alguém que eu não reconhecia, alguém que media o valor das coisas apenas em dinheiro, alguém que via a própria mãe como um recurso. Os primeiros anos de casamento foram bons. Eles vinham jantar aos domingos. Jéssica trazia a sobremesa. Vincent falava sobre seus negócios bem-sucedidos, sobre clientes importantes, grandes contratos. Tudo parecia bem, mas então Arthur morreu e algo mudou. As visitas se tornaram mais espaçadas. As ligações mais curtas. Jéssica estava sempre com pressa. Sempre tinha algo mais importante para fazer. Eu dizia a mim mesma que era normal, que ela tinha a própria vida. Mas a verdade é que doía. Doía cada vez que ela desligava o telefone abruptamente. Cada vez que ela cancelava uma visita, cada vez que ela me fazia sentir como se eu fosse um fardo. E agora isto. Agora a traição completa. Agora a confirmação de que para ela eu era apenas um obstáculo, um problema, algo a ser resolvido. Naquela noite, sentada na escuridão da minha sala, tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu não ia derramar mais lágrimas por alguém que não as merecia. Eu ia fazer algo melhor. Eu ia ser esperta. Eu ia me proteger. Porque se Arthur me ensinou uma coisa, foi esta: neste mundo, você tem que cuidar de si mesmo, porque ninguém mais vai cuidar. No dia seguinte, assinei a procuração. Sorri ao fazê-lo. Agradeci-lhes pela viagem. Fiz as malas. Despedi-me. E parti para a Europa com um plano que eles jamais imaginariam. Um dia antes de eu partir para a Europa, Jéssica apareceu mais cedo. Ela trouxe flores. Rosas cor-de-rosa, minhas favoritas. Isso deveria ter me alertado. Jéssica nunca se lembrava das minhas flores favoritas. Ela nunca se lembrava do meu aniversário, a menos que alguém a lembrasse. E lá estava ela, com um buquê perfeito e um sorriso largo demais. Mãe, que emocionante! Você viaja amanhã. Ela colocou as flores na mesa da cozinha. Ela se movia pela minha casa com uma estranha familiaridade, abrindo gavetas, olhando papéis, tocando em coisas que não precisava tocar. Você já tem tudo pronto? Passaporte? Malas? Sim, querida. Tudo pronto. Perfeito.
E lembre-se, nós cuidaremos de tudo aqui. Não se preocupe com nada. Apenas aproveite. Você merece. Ela me abraçou. Foi um abraço longo, longo demais, como se estivesse se despedindo de mais do que apenas mim. Quando se afastou, seus olhos brilhavam. Por um instante, pensei que fossem lágrimas. Mas não, era outra coisa. Alívio, talvez, ou expectativa. Vincent chegou uma hora depois. Ele trazia papéis em uma pasta de couro. Sentou-se à mesa de jantar sem ser convidado. Abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Eleanor, precisamos apenas que você assine aqui e aqui. São apenas algumas autorizações adicionais caso precisemos fazer algo urgente enquanto você estiver fora. Que tipo de coisas? Qualquer coisa. Pagar contas de luz, água, gás, renovar documentos, coisas do banco. Sabe, o de sempre. Normal. Essa palavra de novo. Para eles, tudo era normal. Tudo era simples. Tudo era necessário. Peguei a caneta. Segurei-a sobre o primeiro documento. Li as primeiras linhas. Jargão jurídico que eu não entendia completamente. Amplos poderes, autoridade irrevogável, representação total. Tem certeza de que precisa de tudo isso? Vincent olhou para mim com aquele sorriso que eu já conhecia, paciente, condescendente, como alguém explicando algo óbvio para alguém lento. Eleanor, é apenas uma precaução. Além disso, você confia na sua filha, não é? Essa maldita pergunta. Como se diz que não se confia na própria filha? Como se admite em voz alta que há algo nos olhos dela que assusta? Assinei 1, 2, 3 vezes. Vincent juntou os papéis rapidamente. Colocou-os na pasta como quem guarda um tesouro a 7 chaves. Excelente. Agora você pode realmente ir relaxar. Nós cuidaremos de tudo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada encarando o teto do meu quarto. O mesmo quarto onde dormi com Arthur por 40 anos. O mesmo onde ele morreu em meus braços naquela manhã, 8 anos atrás, quando seu coração resolveu parar de repente. Algo estava errado. Eu sabia. Sentia isso na pele. É aquele instinto que se desenvolve depois de 70 anos de vida. Aquele instinto que te diz quando alguém está mentindo para você, quando alguém está te usando. Mas eu já tinha assinado. Já lhes tinha dado poder. Era tarde demais para voltar atrás sem parecer uma velha paranoica e desconfiada. Ou pelo menos era o que eu pensava. Levantei às 5 da manhã e fiz café. Sentei-me na cozinha esperando o nascer do sol. Quando a luz começou a filtrar pelas janelas, tomei uma decisão. Disquei um número que guardava há anos. Era o do meu advogado, o mesmo que tinha ajudado Arthur e eu a comprar a casa, o mesmo que tinha redigido nossos testamentos. Senhor Coleman, sou Eleanor Reis. Preciso falar com o senhor hoje. É urgente. Cheguei ao escritório dele às 9 horas. Ele me recebeu com café e aquela gentileza que só pessoas verdadeiramente decentes possuem. Contei-lhe tudo: a viagem, a procuração, as assinaturas. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e suspirou. Eleanor, com essa procuração, sua filha pode fazer praticamente qualquer coisa com suas propriedades. Vender, hipotecar, transferir. Eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. Mas ouvir em voz alta tornou tudo real, palpável, aterrador. Há algo que eu possa fazer? Ele pensou por um instante. Tamborilou os dedos na mesa. Então, assentiu com a cabeça. Há algo, mas você precisa confiar em mim e agir rápido. Ele explicou o plano. Eu ouvi cada palavra, cada detalhe. Quando ele terminou, olhei-o nos olhos. Será que vai funcionar? Se sua filha fizer o que você acha que ela vai fazer, sim, vai funcionar perfeitamente. Naquele mesmo dia, tomamos as providências necessárias. Novos documentos, transferências estratégicas, tudo legal, tudo registrado, tudo invisível para quem não soubesse onde procurar. Quando saí daquele escritório, o sol estava alto. Fazia calor.
A cidade fervilhava com seu ruído habitual. Mas eu caminhava diferente. Eu não era mais a velha vulnerável que eles podiam enganar. Eu não era mais a mãe ingênua que confiava cegamente. Eu era outra pessoa. Alguém que estava prestes a lhes dar uma lição que jamais esqueceriam. Naquela tarde, Jéssica ligou novamente. Sua voz parecia alegre. Alegre demais. Mãe, tudo pronto para amanhã. Eu e o Vincent podemos te buscar e te levar ao aeroporto. Você não precisa contratar um serviço de manutenção para o seu carro. Não precisa, querida. Eu já providenciei um carro. Houve um breve silêncio. Você está bem, mãe? Sua voz está estranha. Estou bem. Só estou cansada de arrumar as malas. Bom, aproveite a viagem. Você merece. Você realmente merece. Aquelas palavras, você merece, pairavam no ar como veneno embrulhado em açúcar. Como se a viagem fosse um prêmio. Como se estivessem me fazendo um favor. Quando, na realidade, era a distração perfeita para me roubarem sem dó nem piedade. Obrigado, querido. Desliguei o telefone. Sentei-me no sofá da sala. Olhei para as fotografias na parede. Arthur e eu no dia do nosso casamento, Jéssica quando bebê, Jéssica na sua formatura. Uma família que um dia foi feliz. Uma família que um dia se amou. Quando tudo desmoronou. Quando minha filha deixou de me ver como mãe e passou a me ver como uma fonte de renda. Talvez quando ela conheceu Vincent. Talvez quando ele encheu a cabeça dela com sonhos caros e ambições desmedidas. Talvez quando ela decidiu que o amor valia menos que dinheiro. Ou talvez ela sempre tenha sido assim e eu simplesmente me recusei a enxergar. Talvez sempre tenha havido algo nela que preferia bens materiais a pessoas, e eu, cega de amor materno, nunca percebi. Naquela noite, guardei algumas coisas importantes num pequeno cofre que tinha escondido no meu armário, fotografias, documentos, as joias da minha avó que o Arthur me tinha dado. Coisas com valor sentimental, não monetário. Coisas que a Jéssica nunca entenderia. Fechei o cofre, girei a combinação e o escondi atrás de roupas velhas que ninguém jamais vasculharia. No dia seguinte, embarquei no avião. O voo foi longo e desconfortável. Eu não estava acostumada a voar. Não gostava de alturas. Não gostava de ficar presa naquele tubo de metal flutuando sobre o oceano. Mas fiz isso porque precisava estar longe. Porque precisava que eles pensassem que eu estava longe. Que eu estava distraída. Que eu estava indefesa. Londres me recebeu com chuva. Peguei um táxi até o hotel, um lugar pequeno, mas limpo, no centro da cidade. Deixei minhas malas e me sentei na cama. Peguei meu celular. Recebi 3 mensagens de texto da Jéssica. Mãe, você pousou bem? Mãe, me avise quando você chegar. Mãe, estou preocupada. Preocupada? Que palavra irônica vinda dela. Respondi por mensagem, aterrissei em segurança. Estou cansado. Conversamos amanhã. Não consegui dormir naquela noite. Não por causa da mudança de fuso horário, nem por causa da cama estranha, mas porque eu sabia o que estava prestes a acontecer. Eu sabia que, em algum momento nos próximos dias ou semanas, Jéssica faria a mudança que eu esperava. E quando ela fizesse, eu estaria pronto. Passei os dias seguintes caminhando por Londres sem realmente ver nada. Entrei em museus e não conseguia me lembrar do que tinha visto. Comi em restaurantes e não senti o gosto da comida. Era tudo mecânico. Era tudo apenas esperar a mensagem da Maria chegar. Eleanor, sou Maria Sanches, sua antiga vizinha. Preciso falar com você com urgência. É sobre a sua casa. Meu coração parou. Respirei fundo. Disquei o número dela com as mãos trêmulas. Maria. Eleanor, obrigada por ligar. Não sabia se devia te contar, mas sua casa está à venda. Vi os jornais hoje no escritório. Sua filha a colocou à venda. Já tem ofertas. Qual é o preço pedido? $250 mil. O ar me faltou. $250 mil.
A casa que Arthur e eu tínhamos comprado por $50.000 tantos anos atrás. A casa que pagamos com suor e lágrimas. Obrigada por me contar, Maria. Eleanor, sinto muito. Se precisar de alguma coisa, você já fez o suficiente. Agradeço muito. Desliguei o telefone. Fiquei sentada naquele quarto de hotel em Londres, a milhares de quilômetros de casa, sabendo que minha filha estava me traindo naquele exato momento, mas também sabendo que eu havia preparado algo que ela jamais imaginaria. Eu sorri. Era um sorriso triste, um sorriso amargo, mas era um sorriso. Agora, eu só tinha que esperar. 2 semanas depois da ligação da Maria, voltei para os Estados Unidos. Cancelei o resto da turnê e inventei uma desculpa dizendo que estava me sentindo mal. Jéssica me ligou preocupada quando lhe disse que voltaria mais cedo. Sua voz parecia nervosa, aguda demais. Você está doente, mãe? Precisa que a gente te busque no aeroporto? Não, querida. Só quero ir para casa. Já providenciei um carro. Mas, mãe, você ainda tem 2 semanas de viagem. Já está tudo pago. Eu sei, mas quero voltar para casa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ouvi vozes abafadas. Vincent falava rápido, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Tudo bem, mãe. A gente se vê em casa então. Ela desligou rapidamente. Rápido demais. O voo de volta pareceu eterno. Não dormi. Não comi. Apenas fiquei olhando pela janela para aquela escuridão infinita, pensando no que me esperava. Pensando na expressão no rosto de Jéssica quando me visse. Pensando nas mentiras que ela já estava preparando. Aterrissei numa manhã de terça-feira. Peguei um táxi direto para casa. Durante toda a viagem, meu coração batia tão forte que achei que o motorista conseguia ouvir. Olhei pela janela para as ruas familiares, meu bairro, meu quarteirão. Tudo parecia igual. Mas tudo havia mudado. Quando o táxi parou em frente à minha casa, a primeira coisa que vi foi a placa, grande, vermelha, com os dizeres Vende-se, afincada no meu gramado como uma obscena declaração de traição. Paguei ao motorista. Saí devagar. Minhas pernas tremiam, mas não podia deixar transparecer. Caminhei até a porta. Peguei minhas chaves. Coloquei-as na fechadura. Elas não giraram. Tentei novamente. Nada. A fechadura havia sido trocada. Minha própria casa estava me rejeitando. As chaves que carreguei por 42 anos eram inúteis. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo, mais forte. Silêncio. Peguei meu celular e disquei o número de Jéssica. Chamou 5 vezes antes que ela atendesse. Mãe, você voltou. Não era uma pergunta. Era a confirmação de algo que ela já sabia. Jéssica, estou em casa. Não consigo entrar. Trocaram a fechadura. Ah, é certo. Houve um problema com a porta. Tivemos que trocar a fechadura. Venha até o apartamento. Eu explico tudo lá. Qual o problema? Por que você não me contou? Mãe, não queríamos te preocupar. Você estava de férias. Podemos conversar com calma no apartamento. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Eu estava ali, na varanda da minha própria casa, com a placa de Vende-se zombando de mim do quintal, com as chaves inúteis na mão, com 70 anos de vida pesando sobre meus ombros como pedras. Uma vizinha passou por ali, a senhora Gable. Ela morava 3 casas adiante. Olhou para mim com pena, aquele olhar que as pessoas dão quando sabem de algo terrível que você ainda não confirmou. Eleanor, que bom te ver de volta. Vi que colocaram a casa à venda. Você vai se mudar? Eu sorri, aquele sorriso falso que a gente aprende a dar depois de 70 anos de polidez e boas maneiras. Estamos apenas analisando as opções, senhora Gable. Ah, que bom. Bom, se precisar de alguma coisa, você sabe onde eu moro. Ela se afastou rapidamente, como se meu azar fosse contagioso, como se não quisesse estar por perto quando tudo explodisse.
Peguei outro táxi. Dei o endereço da Jéssica para o motorista. O motorista não falou durante toda a viagem. Talvez tenha percebido algo na minha expressão. Talvez fosse apenas um homem respeitoso. Não importava. Eu estava grata por isso. Cheguei ao prédio, aquele lugar chamativo com o hall de entrada de mármore e o porteiro de uniforme. Entrei sem cumprimentar ninguém. Peguei o elevador. Apertei o botão do 10º andar. As portas se fecharam e, por um instante, fiquei sozinho naquele cubo de metal que se erguia em direção ao céu. Fechei os olhos. Respirei fundo. Preparei-me. Quando as portas se abriram, lá estava ela, Jéssica, esperando por mim no corredor, vestida com roupas caras, maquiagem impecável, cabelo recém-arrumado, como se estivesse prestes a ir a uma festa e não confrontar a mãe que acabará de trair. Oi, mãe. Pode entrar. Sua voz era alegre demais, forçada, falsa. Entrei no apartamento. Vincent estava sentado no sofá. Ele tinha um copo de uísque na mão, embora fossem apenas 10 horas da manhã. Ele olhou para mim e acenou com a cabeça, aquele gesto que ele sempre fazia, como se eu fosse um empregado, como se minha presença fosse quase insuportável. Senta-te, mãe. Prefiro ficar de pé. Jéssica suspirou. Cruzou os braços. Não estava mais sorrindo. A máscara havia caído. Tudo bem, então vou te contar de pé. Nós vendemos a casa. As palavras me atingiram como golpes de martelo. Mesmo sabendo, mesmo que Maria tivesse me avisado, mesmo que eu tivesse me preparado para esse momento por 2 semanas, ouvi-las da boca dela foi diferente. Foi como ser apunhalada por alguém em quem você jurou que nunca te machucaria. Como você pôde? Minha voz saiu fraca, quebrada. Eu odiava soar daquele jeito. Odiava dar a eles essa satisfação, mas não conseguia evitar. Vincent levantou-se do sofá. Caminhou em minha direção com aquele sorriso condescendente que eu tanto detestava. Olha, Eleanor, não é nada pessoal. São negócios. Eu tinha dívidas. $200.000. Gente perigosa. Se eu não pagasse, íamos perder tudo. A casa era a solução. Era minha casa. Era uma casa, Eleanor. Apenas uma casa. Você tem sua previdência social. Pode alugar um lugar pequeno, um apartamento, um quarto. Existem opções. Opções. Como se 70 anos de memórias pudessem ser compactados em um cômodo. Como se o lugar onde enterrei meu marido, onde criei minha filha, onde construí minha vida, pudesse ser substituído por algo pequeno e barato. Jéssica se aproximou. Ela colocou a mão no meu ombro, um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que me pareceu venenoso. Mãe, entenda. Não tínhamos escolha. Além disso, você nos deu uma procuração. Você assinou. É tudo legal. Legal. Essa palavra. Como se a legalidade apagasse a traição, como se um documento assinado justificasse roubar a vida da própria mãe. Quando termina a promoção? Vincent e Jéssica trocaram um olhar. Já fechou, mãe? Há uma semana. O dinheiro já está no banco. As dívidas estão pagas. Está tudo resolvido. Encarei-os, os dois, minha filha e o homem que a transformará nisso. Vi algo em seus olhos que me gelou o sangue. Não havia remorso, nem culpa. Havia apenas alívio e algo mais. Triunfo. Eles pensaram que tinham vencido. Pensaram que tinham me derrotado. Pensaram que a velha tola tinha caído na armadilha perfeita deles. Eu sorri. Não sei porquê. Talvez fosse nervosismo. Talvez fosse porque eu sabia algo que eles não sabiam. Talvez fosse porque, depois de 70 anos sendo a boa, a compreensiva, a que sempre perdoava, eu finalmente aprendi a jogar o jogo deles. Por que você está sorrindo? A voz de Jéssica se elevou, seu rosto se contraiu. Vincent franziu a testa. Ambos me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Por que você está sorrindo, mãe? Nada, querida. Só estou cansada. Mas eu não parei de sorrir. Não conseguia,
porque minha bolsa continha documentos que eles nunca tinham visto. Porque minha cabeça continha informações que eles desconheciam. Porque o Sr. Coleman tinha feito seu trabalho perfeitamente. Então vá procurar um lugar para morar. Não podemos te ajudar. Já fizemos o suficiente. Jéssica apontou para a porta como quem espanta um cachorro. Como quem se livra do lixo. Da própria mãe. Virei-me para sair. Caminhei em direção à porta com passos lentos. Senti os olhares deles nas minhas costas. Senti o desprezo, a satisfação, o alívio por terem se livrado de mim. Antes de ir embora, parei. Virei um pouco a cabeça, o suficiente para vê-los pelo canto do olho. Posso te perguntar uma coisa, Jéssica? Ela revirou os olhos. Vincent serviu-se de outra bebida. O que? Você conferiu a documentação cuidadosamente antes de vendê-la? Sua expressão mudou por um instante, um lampejo de dúvida, de incerteza. Então, a máscara de confiança retornou. Claro, estava tudo em ordem. Vincent conferiu todos os documentos. Não é, querida? Vincent assentiu com a cabeça. Mas algo em seus olhos me dizia que ele não tinha tanta certeza. Certo, só estava perguntando. Saí. Fechei a porta atrás de mim. O corredor estava vazio, silencioso. Caminhei em direção ao elevador, tensionando cada músculo do meu corpo. Eu não conseguia tremer. Eu não conseguia chorar. Ainda não. Quando as portas do elevador se fecharam, peguei meu celular. Disquei o número que já havia discado tantas vezes nas últimas 2 semanas. Maria, sou eu. Estou de volta. Eles sabem. Eu sei. Agora começa a segunda parte do plano. A voz dela estava firme do outro lado da linha. Estou pronta, Eleanor. Tudo está preparado. Amanhã de manhã. Desliguei o telefone. Desci até o saguão. Saí para a rua. O sol bateu no meu rosto. A cidade fervilhava com seu ruído habitual, carros, pessoas, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Sentei-me num banco de parque em frente ao prédio. Olhei para o 10º andar. Imaginei Jéssica e Vincent lá em cima comemorando, brindando, parabenizando-se por terem resolvido o problema. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Não faziam ideia da tempestade que estava prestes a se abater sobre eles. Abri minha bolsa. Tirei um envelope. Dentro estavam os documentos, as provas, a verdade que os destruiria. Acariciei o envelope com dedos trêmulos. 70 anos. 70 anos para chegar a este momento. Para entender que, às vezes, o amor não basta. Que às vezes você precisa se proteger. Que às vezes as pessoas a quem você jurou amar são as mesmas que lhe apunhalam pelas costas. Guardei o envelope. Levantei-me. Caminhei em direção ao ponto de táxi. Precisava encontrar um lugar para ficar naquela noite, um hotel, um quarto, algo temporário, enquanto o que eu havia iniciado se desenrolava. Mas eu não tinha mais medo. Não me sentia mais fraco. Pela primeira vez em anos, eu me senti poderosa, porque eu tinha algo que eles nunca tiveram. Eu tinha verdade. E a verdade estava prestes a me libertar. Naquela noite, fiquei num pequeno hotel perto do centro da cidade, um quarto simples com uma cama dura e cortinas finas que deixavam entrar a luz da rua. Não consegui dormir. Fiquei acordado, olhando para o teto, ouvindo os carros passarem, pensando em tudo o que estava por vir. Às 7 da manhã, meu telefone tocou. Era Maria. Eleanor, você pode vir ao meu escritório? Tem alguém aqui que quer falar com você. Quem? Alguém que pode te ajudar. Confie em mim. Cheguei ao escritório de Maria 1 hora depois. Ficava em um prédio antigo no centro da cidade, no 3º andar, sem elevador. Subi as escadas devagar, sentindo cada um dos meus 70 anos nos joelhos. Bati na porta. Maria abriu imediatamente. Ela me abraçou. Foi um abraço longo e sincero, o primeiro abraço de verdade que recebi em meses, talvez anos. Entre, Eleanor. Ele está lá dentro.
Entrei. Na pequena sala de conferências, um homem estava sentado. Parecia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos e um terno simples, porém impecável. Quando me viu, levantou-se e estendeu a mão. Senhora Reis, meu nome é David Evans. Trabalho no cartório de registro de imóveis do condado, onde a venda de sua propriedade foi registrada. Sentei-me. Maria preparou o café. David abriu uma pasta e retirou documentos, espalhando-os sobre a mesa. Senhora Reis, Maria me contou sobre a sua situação. E quando revisei os documentos da venda, encontrei algo estranho. Muito estranho. O que você descobriu? Ele apontou para um dos documentos. Eu não entendi muito dos termos jurídicos, mas tentei me concentrar. O imóvel que sua filha vendeu está registrado neste endereço. Ele coincide com o da sua casa. Mas, ao consultar o registro público, descobri que, 3 semanas antes da venda, você fez uma transferência. Você transferiu o imóvel para um fundo fiduciário. Assenti lentamente com a cabeça. O plano do Sr. Coleman tinha funcionado exatamente como ele havia dito. Então, o que minha filha vendeu? David olhou para mim com algo que parecia respeito, quase admiração. Tecnicamente, nada. Ela vendeu um imóvel que não estava mais em seu nome, que legalmente não existia mais como sendo dela. A venda é nula, completamente sem efeito. Maria sentou-se ao meu lado. Ela pegou na minha mão. Eleanor, você sabia disso? Olhei-a nos olhos, esta mulher que fora minha vizinha durante anos, que viera à minha casa quando o marido a espancava, a quem eu lhe dera abrigo, comida, um lugar seguro, que nunca se esquecera daquele gesto e que agora retribuía o favor. Sim, Maria, eu sabia. David continuava falando, mas eu mal prestava atenção. Eu estava me lembrando daquele dia no escritório do Sr. Coleman, quando ele explicou o plano. Eleanor, se você acha que sua filha vai vender sua casa, podemos protegê-la. Transferimos a propriedade para um fundo fiduciário em seu nome. Ela terá a procuração, mas a casa não estará mais registrada da maneira que ela pensa. Quando ela tentar vendê-la, a venda será fraudulenta. E é aí que a pegamos. Eu tinha dúvidas. Parecia muito complicado, muito arriscado. Mas o Sr. Coleman insistiu, confie em mim, já vi casos assim antes. Crianças que se aproveitam de seus pais idosos. Isso vai impedi-los e lhes ensinará uma lição. Agora, sentada naquele escritório com Maria e David, eu entendi que o Sr. Coleman estava certo. O que isso significa exatamente? Perguntou Maria. David recostou-se na cadeira. Significa que a Sra. Reis pode processar por fraude, falsificação de documentos, uso indevido de procuração e recuperar o dinheiro obtido com a venda fraudulenta. E minha filha, o que acontecerá com ela? David olhou-me diretamente nos olhos, sem julgamento, sem pena, apenas os fatos. Ela e o marido podem enfrentar acusações criminais, dependendo de como vocês quiserem proceder. O silêncio tomou conta da sala. Maria apertou minha mão. David aguardou minha resposta. Olhei para aqueles documentos sobre a mesa, a prova da traição. A prova de que minha própria filha havia me roubado. Quanto tempo tenho para decidir? Legalmente, você tem vários anos. Mas quanto antes agir, melhor. O dinheiro da venda ainda pode ser rastreado. Ainda pode ser recuperado. Preciso pensar. Claro. Sem pressa. Aqui está meu cartão. Quando estiver pronto, me ligue. David se levantou. Ele me deu seu cartão. Saiu do escritório, deixando Maria e eu sozinhas. Eleanor, você está bem? Não sei, Maria. Não sei. Ela fez mais café. Ficamos sentados em silêncio por vários minutos, apenas o som da rua entrando pela janela, buzinas, vozes, a vida passando enquanto meu mundo desmoronava. Você se lembra de quando me deixou ficar na sua casa? Perguntou Maria de repente. Eu olhei para ela. Claro que me lembro. Seu marido a agrediu. Você apareceu na minha casa no meio da noite com um lábio cortado e um olho roxo. Eu abri a porta. Dei meu quarto para você. Chamei a polícia. Você ficou comigo por 3 semanas até encontrar um lugar para morar.
Maria assentiu com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca te agradeci como deveria. Você salvou minha vida, Eleanor. Literalmente. Se eu tivesse ficado com ele mais uma noite, talvez eu não estivesse aqui. E agora eu posso te retribuir um pouco do que você fez por mim. Você não precisa me devolver nada. Eu fiz isso porque era a coisa certa a fazer. E essa também é a coisa certa a fazer. Processar sua filha, recuperar o que é seu, se proteger, isso é o certo a fazer. Mas ela é minha filha, Maria. Eu sei. E isso torna tudo mais difícil. Mas pense nisso. Se você deixar ela sair impune, o que você estará ensinando a ela? Que roubar é normal, que abusar das pessoas é normal, que machucar quem te ama é normal. Ela tinha razão. Eu sabia disso. Mas aceitar doeu como uma facada no peito. Naquela tarde, voltei para o hotel. Sentei-me na cama. Peguei meu celular. Fiquei olhando para a tela por um tempo que me pareceu interminável. Finalmente, disquei um número. Senhor Coleman, sou Eleanor Reis. Estou pronta para prosseguir. Sua voz era calma. Profissional. Muito bem, Eleanor. Entraremos com o processo amanhã. Tem certeza? Tenho certeza. Desliguei o telefone. Sentei-me naquela cama barata de hotel, sentindo o peso da decisão. Eu estava prestes a destruir minha própria filha, provavelmente mandá-la para a cadeia, arruinar a vida dela. Mas primeiro ela tentou arruinar a minha. Naquela noite, finalmente consegui dormir profundamente pela primeira vez em semanas, como se meu corpo soubesse que eu finalmente havia assumido o controle, que finalmente havia deixado de ser a vítima. Na manhã seguinte, encontrei-me com o Sr. Coleman em seu escritório. Assinei documentos, autorizações, ações judiciais, tudo o que era necessário para iniciar o processo legal contra Jéssica e Vincent. Isso vai levar tempo, ele me avisou. Pode ser um processo longo e doloroso. Você está preparado? Vivi 70 anos. Sobrevivi à morte do meu marido. Sobrevivi à solidão. Sobrevivi à traição da minha própria filha. Estou preparada para o que vier a seguir. Ele assentiu com a cabeça. Colocou os documentos na pasta. Então vamos começar. 3 dias depois, Jéssica recebeu a intimação. Maria ligou para me contar. Ela tinha visto Vincent no banco gritando com um funcionário, com papéis na mão e o rosto vermelho de fúria. Eles congelaram as contas, Maria me disse. Eles não podem mexer no dinheiro da venda. Está retido até que o caso seja resolvido. E a Jéssica, ela tentou te ligar umas 20 vezes. Deixou recados. Você ouviu? Não. Bloqueei o número dela. Mentira. Eu não tinha bloqueado. Eu simplesmente não tinha respondido. Mas eu tinha ouvido todas as mensagens, todos os apelos, todas as tentativas de manipulação. Mãe, isso é um engano. Me liga. Mãe, precisamos conversar. Isso tem solução. Mãe, como você pode fazer isso conosco? Nós somos sua família. Família. Essa palavra que significou tudo para mim durante 70 anos. Essa palavra que ela destruiu quando assinou os papéis de venda da minha casa. Uma semana depois, recebi uma visita inesperada. Alguém bateu na porta do meu quarto de hotel. Eu abri. Era Vincent. Ele parecia diferente. Exausto. Olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Não tinha mais aquela arrogância, aquele ar de superioridade. Agora, ele parecia apenas um homem desesperado. Eleanor, preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Tentei fechar a porta, mas ele colocou o pé na frente. Por favor, 5 minutos. Apenas 5 minutos. Deixei-o entrar, não porque quisesse, mas porque precisava ver o quão baixo ele tinha chegado. Precisava ver o medo em seus olhos. Ele sentou-se na única cadeira da sala. Eu fiquei perto da porta, pronto para expulsá-lo se necessário. Eleanor, eu sinto muito. Sinto muito por tudo. Foi um erro.
Um erro terrível. Eu tinha dívidas, pessoas perigosas. Eu ia perder tudo, eu pensei. E você achou que roubar de mim era a solução? Não foi roubo. Nós íamos te pagar de volta assim que resolvêssemos tudo. Eu juro. Mentiroso. A palavra saiu fria. Cortante. Ele olhou para baixo. As dívidas eram de jogos de azar, não eram? Cassinos, corridas de cavalos, investimentos estúpidos. E quando você perdeu tudo, decidiu que minha casa seria sua salvação. Ele não respondeu. Ficou apenas sentado ali, de cabeça baixa, como uma criança castigada. Por favor, retirem o processo. Jéssica está arrasada. Ela não consegue dormir. Ela não consegue comer. Ela chora o dia todo. Isso está acabando com ela. Ela deveria ter pensado nisso antes de me trair. Eleanor, por favor. Somos família. Família não rouba de você. Família não te trai. Família não te abandona na rua. Você deixou de ser minha família no dia em que assinou aqueles papéis. Eu me levantei. Abri a porta. Saia daqui, Vincent. E não volte. Da próxima vez, vou chamar a polícia. Ele se levantou lentamente. Caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai mesmo destruir a sua própria filha? Olhei-o diretamente nos olhos. Ela tentou me destruir primeiro. Eu só estou me defendendo. Fechei a porta. Ouvi-o caminhar pelo corredor, e então silêncio. Sentei-me na cama. Tremia, mas não de medo, e sim de raiva, de dor, mas de libertação. Eu havia cruzado o ponto sem retorno. E, pela primeira vez na vida, me senti bem com isso. Após a visita de Vincent, algo mudou em mim. Não sentia mais pena. Não sentia mais culpa. Sentia apenas uma clareza fria e precisa sobre o que eu tinha que fazer. Durante 70 anos, fui a mulher que perdoava, a que compreendia, a que colocava as necessidades dos outros antes das suas. Mas aquela mulher havia falecido no dia em que encontrei minha casa com uma fechadura nova. Saí do hotel e fui para um pequeno apartamento. Maria me ajudou a encontrar um lugar temporário enquanto tudo se resolvia. 2 quartos, uma pequena cozinha, uma janela com vista para a rua. Não era muito, mas era meu. Ninguém podia tirá-lo de mim. Todas as manhãs eu acordava cedo e preparava o café. Sentava-me à mesa da cozinha e revisava os documentos. O Sr. Coleman havia me dado cópias de tudo, extratos bancários, registros de vendas, comprovantes de transferências bancárias. Cada papel era mais uma peça do quebra-cabeça que os destruiria. Descobri coisas que eu não sabia. Vincent não devia apenas $200.000. Ele devia quase $300.000 a bancos, a cassinos, a agiotas, pessoas que não aceitavam desculpas, pessoas que cobravam de maneiras que você nem imagina. Jéssica sabia. Claro que sabia. E em vez de encarar a situação, em vez de deixá-lo, ela decidiu que a solução era me sacrificar à mãe dela, a mulher que lhe deu a vida, que trabalhou em 2 empregos para mandá-la para a faculdade, que passou anos sem férias para poder ter roupas novas, sapatos novos, livros novos. Nada disso importava em comparação com o casamento dela, o status que tinha, o apartamento luxuoso e a vida perfeita que exibia nas redes sociais. Certa tarde, Maria veio nos visitar. Ela trouxe comida, frango assado, arroz, pão quentinho. Sentamos e comemos naquela pequena cozinha como 2 velhas amigas, como 2 sobreviventes. Como você está lidando com tudo isso? Ela perguntou. Melhor do que eu imaginava. É estranho. Achei que me sentiria pior. Achei que me arrependeria, mas não. Me sinto livre. Ela assentiu com a cabeça. Ela entendeu. Ela também teve que fazer escolhas difíceis quando deixou seu marido abusivo, quando decidiu que sua vida valia mais do que manter as aparências. Teve notícias da Jéssica? Ela tentou entrar aqui, mas o porteiro não a deixou subir. Eu disse para ele não deixá-la passar, que eu não queria vê-la. Maria olhou para mim com aqueles olhos compreensivos. Não há problema em se proteger, Eleanor.
Não é egoísmo. É sobrevivência. Naquela noite, escrevi uma carta não para enviar, mas para mim mesma, para colocar para fora tudo que estava guardando dentro de mim, tudo que eu nunca tinha dito a Jéssica em voz alta. Prezada Jéssica, eu te dei a vida. Eu te dei meu tempo. Eu te dei minha energia. Eu te dei cada centavo que ganhei limpando casas de outras pessoas para que você não precisasse fazer isso. Eu te dei amor incondicional, mesmo quando você não o merecia. E você me pagou me vendendo. Como se eu fosse um objeto. Como se eu não tivesse sentimentos. Como se 70 anos de amor pudessem ser apagados com uma assinatura. Não terminei de ler a carta. Rasguei-a em pedacinhos e joguei-a no lixo. Eu não precisava enviar. Eu não precisava que ela lesse. Eu só precisava desabafar. O Sr. Coleman me ligou na manhã seguinte. Eleanor, tenho novidades. O juiz aceitou nosso processo. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. Você terá que depor. Depor na frente de Jéssica? Na frente dela e de Vincent? Você terá que contar a eles o que aconteceu com suas próprias palavras. Você consegue fazer isso? Respirei fundo. Só de pensar em estar na mesma sala que eles, meu estômago embrulhava. Mas eu tinha que fazer isso por mim, pela minha casa, pela minha dignidade. Eu consigo fazer isso. Ótimo. Vamos nos preparar então. Preciso que você anote tudo desde o início, cada detalhe, cada conversa, cada momento em que você suspeitou de algo. Passei os dias seguintes escrevendo, preenchendo páginas e páginas com a minha história, com a verdade que eles tentaram enterrar. Cada palavra era como arrancar um espinho profundamente encravado. Doía, mas também purificava. Enquanto isso, o Sr. Coleman trabalhava em sua estratégia. Ele me ligava a cada 2 dias para me dar notícias. Haviam encontrado mais irregularidades nos documentos da venda. Vincent havia falsificado minha assinatura em alguns documentos. Jéssica havia mentido para o tabelião sobre meu estado mental, dizendo que eu havia pedido a ela para vender porque não conseguia mais cuidar da casa. Mentiras sobre mentiras. Como uma torre construída na areia, e eu estava prestes a derrubá-la. Uma semana antes da audiência, recebi um pacote. Sem remetente. Abri com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão. A letra de Jéssica. Mãe, por favor, leia isto. Por favor, me escute. Eu sei que cometi um erro. Um erro terrível. Mas fiz isso porque não tinha escolha. Vincent estava em perigo. Pessoas más estavam ameaçando a ele e a mim. Se não pagássemos, algo terrível iria acontecer. Pensei que poderia vender a casa, pagar as dívidas e depois comprar algo melhor para você, algo menor, mas mais fácil de manter. Eu não queria te magoar. Nunca quis te magoar. Você é minha mãe. Eu te amo. Sempre te amei. Por favor, retire o processo. Por favor, me perdoe. Podemos resolver isso em família, sem advogados, sem juízes, só você e eu. Como antes. Eu imploro, mãe. Não destrua a sua própria filha. Li a carta 3 vezes. A cada vez, eu me sentia menos. Na primeira vez, senti uma pontada no peito. Na segunda, apenas exaustão. Na terceira, nada. Apenas palavras vazias de alguém que finalmente estava entendendo as consequências de seus atos. Coloquei a carta em uma pasta com todos os outros documentos. Não respondi. Não liguei. Não fiz nada, porque não havia nada a dizer. Maria veio me visitar naquela tarde. Mostrei-lhe a carta. Ela leu e balançou a cabeça negativamente. Pura manipulação. Veja como ela não está realmente se desculpando, apenas dando desculpas. Ela está apenas se fazendo de vítima. Ela nunca diz de verdade, me desculpe. Ela tinha razão. Em nenhum momento da carta Jéssica disse as palavras que importavam. Ela nunca reconheceu que me traiu. Ela nunca assumiu a verdadeira responsabilidade. Ela só estava tentando me fazer sentir culpado por me defender.
2 dias antes da audiência, o Sr. Coleman me chamou ao seu escritório. Tínhamos que preparar meu depoimento, ensaiar as perguntas e antecipar o que o advogado de Jessica e Vincent tentaria fazer. Eles vão tentar pintar você como uma velha confusa, disse o Sr. Coleman. Vão dizer que você pediu para venderem, que você concordou, que mudou de ideia depois e que agora está os acusando injustamente. E como provamos que isso é mentira? Com isto. Ele pegou o celular e me mostrou uma gravação. Era uma conversa entre Jessica e Vincent, os dois discutindo como me convencer a assinar a procuração, como me mandar para bem longe, como vender a casa sem que eu percebesse até que fosse tarde demais. Onde você conseguiu isso? Um investigador particular. Ele o seguiu por semanas. Gravou diversas conversas, todas admissíveis em tribunal porque ocorreram em locais públicos, restaurantes, na rua, no banco. Ouvi a gravação inteira. A voz de Jessica era fria, calculista. Ela falava de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser removido. A velha não suspeita de nada. Vamos levá-la para passear. Vamos mantê-la distraída. Quando ela voltar, já haverá novos donos e ela não poderá fazer nada. Vincent riu. Aquele desgraçado. Ele riu da minha dor, da minha ingenuidade, do amor materno que eles estavam usando como arma. Isso é suficiente? Perguntei, com a voz trêmula. Mais do que suficiente. Com isso, nós os enterramos. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada pensando na audiência, em ver Jessica cara a cara, em contar a ela na frente de um juiz tudo o que ela tinha feito, tudo o que ela tinha me tirado. Levantei às 4 da manhã, fiz café e sentei-me à janela observando a cidade despertar. As luzes acendendo uma a uma. As pessoas saindo para o trabalho. A vida seguindo em frente, apesar da minha dor. Pensei em Arthur. No que ele diria se estivesse aqui? Provavelmente me abraçaria, diria que fiz a coisa certa. Que me proteger não é egoísmo. Que defender o que é meu não é crueldade. Ou talvez ele me dissesse para perdoá-la. Que Jéssica era nossa filha. Que a família era a coisa mais importante. Mas Arthur não estava aqui. Ele não viu o que eu vi. Ele não sentiu o que eu senti quando abri aquela porta e encontrei uma fechadura nova. Quando ouvi minha filha dizer, agora você está sem teto, com um sorriso no rosto. Não, Arthur não estava aqui. E eu tive que tomar minhas próprias decisões. No dia da audiência, vesti-me com cuidado, um vestido simples, mas digno, sapatos confortáveis, cabelo preso e maquiagem discreta. Queria parecer o que eu era, uma mulher de 70 anos, uma mãe traída, uma vítima em busca de justiça. Maria veio comigo. Ela pegou no meu braço enquanto caminhávamos até o tribunal. O Sr. Coleman estava nos esperando na entrada. Preparar? Eu serei. Entramos. O corredor cheirava a desinfetante e papel velho. Nossos passos ecoavam no piso de mármore. Caminhamos em direção ao tribunal. Minhas pernas tremiam, mas continuei. Empurramos as portas e lá estavam eles, Jessica e Vincent sentados do outro lado com seu advogado. Ela me viu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas falsas. Lágrimas de atriz. Sentei-me. Olhei para a frente. Não para ela. Nunca para ela. Eu já lhe havia dado anos suficientes da minha vida. Lágrimas suficientes. Amor desperdiçado suficiente. Agora era a minha vez de falar. A minha vez de ser ouvida. A minha vez de recuperar o que era meu. O juiz entrou. Todos nos levantamos. A audiência começou. E eu estava pronta para contar a minha verdade. Toda ela. Sem medo, sem vergonha, sem arrependimento. Porque finalmente compreendi algo que me levou 70 anos para aprender. Às vezes, o amor não basta. Às vezes você precisa escolher por si mesmo. E escolher a mim mesma não me tornou uma mãe ruim. Isso me tornou uma mulher forte, uma sobrevivente, uma mulher que se recusa a ser vítima novamente. O juiz pediu ordem. O tribunal ficou em silêncio. Os únicos sons eram o zumbido do ar-condicionado e meu coração batendo tão forte que eu achava que todos podiam ouvi-lo.
O Sr. Coleman foi o primeiro a se levantar. Sua voz era firme, confiante, como se ele soubesse exatamente o que ia acontecer. Excelência, hoje apresentamos um caso de fraude, abuso de confiança e maus-tratos a idosos. A senhora Eleanor Reis foi vítima de um plano premeditado executado por sua própria filha e genro para privá-la de seu único bem. Jéssica soluçava do outro lado. Vincent a abraçava. Ambos pareciam vítimas. Ambos agiam como se fossem eles que tivessem sofrido a injustiça. Eu queria gritar, mas permaneci em silêncio, esperando minha vez. O Sr. Coleman apresentou inicialmente os documentos, as escrituras, as transferências, os registros, comprovando que eu havia transferido a propriedade para um fundo fiduciário 3 semanas antes de viajar. Que a casa que Jéssica vendeu não era mais legalmente minha da forma como ela pensava. Que toda a transação foi fraudulenta. O advogado de Jéssica se levantou. Era um jovem, terno caro, com gel demais no cabelo. Falava com a arrogância de quem nunca sofreu de verdade. Meritíssimo, minha cliente agiu de boa-fé. Sua mãe lhe concedeu ampla procuração. Deu-lhe permissão explícita para administrar seus assuntos. Não havia como ela saber sobre esse fideicomisso. A senhora Reis nunca o mencionou. Na verdade, argumentamos que esse fideicomisso foi criado especificamente para incriminar minha cliente. Foi a mãe quem agiu com malícia, não a filha. Senti meu sangue ferver. Agi com malícia. Eu, que só estava tentando proteger o pouco que me restava. O juiz levantou a mão. Senhora Reis, por favor, aproxime-se do estrado. Eu me levantei. Minhas pernas estavam tremendo. Maria apertou minha mão antes de soltá-la. Caminhei até a frente. Senti os olhos de Jéssica nas minhas costas, mas não me virei. Não lhe dei essa satisfação. Jurei dizer a verdade. Sentei-me. O juiz olhou para mim com olhos cansados, olhos que já tinham visto muitas famílias se destruírem nesta mesma sala. Senhora Reis, conte-me com suas próprias palavras o que aconteceu. Respirei fundo e comecei. Excelência, há 6 meses, minha filha Jéssica e meu genro Vincent vieram à minha casa. Eles propuseram uma viagem. Disseram que eu merecia. Que eu havia trabalhado a vida toda e que era hora de descansar. Parecia maravilhoso. Mas algo não me parecia certo. O que não me pareceu certo? O jeito como eles falaram, a urgência no olhar deles, o jeito como Vincent olhou para minha casa, como se estivesse calculando o valor dela, como se não me visse mais, mas apenas o dinheiro que podia tirar das minhas paredes. O advogado de Jéssica se levantou de um salto. Objeção, meritíssimo. Especulação. A senhora Reis não tem como saber o que meu cliente estava pensando. O juiz assentiu com a cabeça. Mantido. Senhora Reis, por favor, apenas os fatos. Continuei. Eles me pediram para assinar uma procuração. Disseram que era por segurança, caso algo acontecesse enquanto eu estivesse fora. Hesitei, mas Jéssica é minha filha. Minha única filha. Como desconfiar do próprio sangue? Minha voz embargou. Fiz uma pausa. O juiz esperou. Assinei. E 3 dias antes de partir, algo me fez procurar aconselhamento jurídico. Fui ao meu advogado. Contei-lhe as minhas suspeitas. Ele sugeriu o fundo fiduciário como proteção, por precaução. Só por precaução, caso aconteça o quê? Só por precaução, caso minha filha tente me trair. E foi exatamente isso que ela fez. Jéssica gritou do seu assento. Isso não é verdade. Mãe, conte a verdade para eles. Você concordou com isso. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhorita Reis, agora é a sua vez de falar. O Sr. Coleman aproximou-se. Ele tinha papéis na mão. Excelência, gostaria de apresentar provas adicionais. Ele entregou os documentos ao juiz. Em seguida, pegou o celular e o conectou a um sistema de áudio. Esta é uma gravação obtida legalmente em um espaço público, uma conversa entre Jéssica Reis e Vincent Russo 2 dias antes da senhora Eleanor Reis partir para sua viagem. Ele apertou o botão de reprodução. A voz de Jéssica ecoou pela sala. A velha não suspeita de nada.
Vamos levá-la para passear. Vamos mantê-la distraída. Quando ela voltar, já haverá novos donos e ela não poderá fazer nada. Então, a voz de Vincent. E se ela perguntar sobre a casa, diremos que houve um problema, que tivemos que vendê-la para protegê-la, para pagar impostos ou algo assim. Na idade dela, ela não pensa com clareza. Ela não será capaz de fazer nada. Os dois rindo. Rindo de mim, da minha confiança, do meu amor. O silêncio no tribunal era absoluto. Jéssica estava pálida. Vincent estava de cabeça baixa. O advogado deles folheava papéis freneticamente, procurando algo para dizer. O juiz tirou os óculos. Algo a acrescentar, senhorita Reis? Jéssica se levantou. As lágrimas não eram mais fingidas. Agora eram reais, desesperadas. Nós, não foi assim. Eu a amo. Ela é minha mãe. Eu só estava com medo. Vincent tinha dívidas. Pessoas perigosas. Eles iam machucá-lo. Me machucar. Eu não tinha escolha. Não havia outra escolha, disse o Sr. Coleman com voz fria, a não ser roubar de sua mãe de 70 anos. Deixá-la sem teto. E rir disso enquanto planejava a sua traição. Jéssica soluçava incontrolavelmente. Vincent tentou se levantar, mas seu advogado puxou para baixo. O juiz analisou os documentos. Minutos se passaram, mas pareceram horas. Finalmente, ele falou. Já vi muitos casos nesta sala. Famílias se destruindo mutuamente por dinheiro, por propriedades, por heranças. Mas este é particularmente doloroso. Uma filha traindo a mãe, usando sua confiança como arma. Jéssica tentou falar, mas o juiz levantou a mão. As evidências são claras. A gravação é devastadora. Os documentos comprovam a premeditação. Esta não foi uma decisão desesperada de última hora. Foi um plano cuidadosamente executado. Ele olhou diretamente para Jéssica. Senhorita Reis, tem algo a dizer em sua defesa? Algo que possa explicar por que traiu a mulher que lhe deu a vida? Jéssica olhou para mim. Seus olhos imploravam, pediam perdão sem palavras, buscando a mãe em mim que sempre perdoava, que sempre compreendia, que sempre colocava o seu bem-estar acima do meu. Mas aquela mãe estava morta. E a mulher que ficou não tinha mais perdão para dar. Desviei o olhar. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas eu consegui. Jéssica começou a falar, com a voz embargada. Mãe, por favor, olha para mim. Por favor. Eu cometi um erro. O pior erro da minha vida. Mas você é minha mãe. Você não pode fazer isso. Você não pode me destruir. O que o papai teria dito? O que ele diria se visse você fazendo isso? Aquelas palavras me atingiram como balas, mencionar Arthur, usar sua memória como arma. Foi o golpe mais baixo que ela poderia desferir. Eu me levantei. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Seu pai ficaria arrasado. Mas não comigo. Com você. Ele trabalhou até o último suspiro para te dar uma vida melhor. E você o retribuiu tentando roubar a viúva dele e eu, a esposa dele, sua mãe. O juiz bateu o martelo. Já chega. Vou decretar um recesso de 2 horas. Darei meu veredicto quando retornarmos. Saímos do tribunal. Maria me abraçou. O Sr. Coleman estava sorrindo. Você se saiu perfeitamente, Eleanor. Perfeitamente. Mas não me senti vitorioso. Apenas me senti vazio, cansado, como se tivesse envelhecido 10 anos naquelas 2 horas. Fomos a uma cafeteria perto do tribunal. Pedi um chá. Não o toquei. Apenas fiquei olhando para a xícara enquanto Maria e o advogado discutiam a estratégia para o que fazer a seguir, como recuperar o dinheiro, como garantir que eles nunca mais chegassem perto de mim. Eu mal prestava atenção. Estava pensando em Jéssica, na menininha que ela era, nos bons momentos que passamos juntas, nas noites em que eu sentava ao lado da cama dela quando ela tinha pesadelos, nas vezes em que eu limpava seus joelhos ralados, nos abraços que ela me dava quando era pequena e eu era o mundo inteiro dela.
Quando foi que eu perdi aquela garota? Quando foi que ela se tornou a mulher que me traiu? Seu chá está esfriando, disse Maria. Não estou com sede. Você precisa comer alguma coisa, beber alguma coisa. A parte mais importante ainda está por vir. Ela tinha razão. O juiz ainda não tinha dado o veredicto. Tudo ainda podia acontecer. Voltamos ao tribunal. A sala estava mais cheia agora, curiosos, repórteres, vizinhos que tinham ouvido falar do caso. Todos queriam ver como terminaria a história da mãe traída pela filha. Eu me senti exposta, vulnerável, mas também estranhamente forte. Porque desta vez eu não estava sozinha. Maria estava ao meu lado. O Sr. Coleman estava pronto para me defender, e eu tinha a verdade do meu lado. O juiz entrou. Todos nos levantamos. Ele sentou-se, abriu uma pasta, leu algo e depois olhou para nós. Analisei todas as provas. Ouvi os depoimentos e cheguei a uma conclusão. O silêncio era ensurdecedor. A venda do imóvel é declarada nula e sem efeito, fraudulenta e sem validade legal. O dinheiro obtido deve ser devolvido integralmente ao fundo fiduciário da Sra. Eleanor Reis. Além disso, estou ordenando uma investigação criminal contra Jéssica Reis e Vincent Russo por fraude, falsificação e quebra de confiança. Jéssica gritou, um grito que veio da sua alma. Vincent bateu com o punho na mesa. Seu advogado tentou acalmá-lo. Além disso, estou emitindo uma ordem de restrição. Jéssica Reis e Vincent Russo não podem se aproximar a menos de 100 metros de Eleanor Reis. Eles não podem contatá-la. Eles não podem ir à residência dela. Qualquer violação resultará em prisão imediata. O martelo caiu. O som reverberou em meus ossos. Caso encerrado. Fiquei sentada ali. Não conseguia me mexer. Maria chorava ao meu lado. O Sr. Coleman dava tapinhas no meu ombro, mas eu apenas olhava fixamente para frente. Eu tinha vencido. Eu tinha recuperado minha casa. Eu tinha provado a verdade. Eu tinha obtido justiça. Mas eu não me senti feliz. Não me senti vitorioso. Eu me senti como uma mãe que perdeu sua filha para sempre. Jéssica tentou se aproximar de mim, mas 2 oficiais de justiça a impediram. Ela estava gritando meu nome. Mamãe? 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 A cada vez mais desesperado, a cada vez mais destruído. Saí do tribunal sem olhar para trás. Caminhei por aquele longo corredor sabendo que havia cruzado uma ponte da qual jamais poderia voltar. Lá fora, o sol brilhava. A cidade ainda estava viva. As pessoas caminhavam. Os carros passavam. A vida continuava. E eu também faria isso, sem minha filha, sem minha família, mas com minha dignidade intacta, com minha casa segura, com minha verdade finalmente ouvida. Foi uma vitória amarga, mas foi a minha vitória, e ninguém podia tirá-la de mim. Os dias após o veredicto foram estranhos, silenciosos, como se o mundo tivesse parado e eu estivesse reaprendendo a respirar. Fiquei no pequeno apartamento que Maria havia encontrado para mim. Eu sabia que logo poderia voltar para casa, mas precisava de tempo. Tempo para processar tudo. Tempo para me curar. Tempo para entender quem eu era agora. Uma semana após a audiência, o Sr. Coleman ligou. Eleanor, tenho novidades. O banco congelou todas as contas de Vincent e Jéssica. O dinheiro da venda está sendo transferido de volta para o fundo fiduciário. Também há acusações criminais formais. O Ministério Público decidiu prosseguir com o caso. O que isso significa? Significa que eles irão a julgamento. Podem ir para a prisão. Vincent, em especial, tem antecedentes criminais por fraude. Esta não é a primeira vez. Não disse nada. Apenas ouvi enquanto o advogado explicava os próximos passos, audiências, depoimentos, mais documentos, mais dias no tribunal. Eleanor, você está bem? Estou cansado. Simplesmente cansado. Desliguei o telefone. Sentei-me junto à janela. Lá fora, crianças brincavam na rua. Um casal passava de mãos dadas. Um senhor passeava com seu cachorro. Vida normal.
Uma vida que eu já não reconhecia. 3 dias depois, Maria chegou. Ela trazia o jornal. Eleanor, isso saiu no noticiário. Ela abriu o jornal. Lá estava, a primeira página da seção local. Uma foto de Jéssica saindo do tribunal, com as mãos cobrindo o rosto. A manchete dizia: filha acusada de fraudar a mãe de 70 anos em venda fraudulenta de imóvel. Eu li o artigo. Cada palavra era como um prego. Descreviam tudo: o plano, as dívidas de Vincent, a traição, meu depoimento, o veredicto, tudo exposto para o mundo ver. Como você se sente? Perguntou Maria. Não sei. Uma parte de mim queria que todos soubessem a verdade. Mas outra parte não queria que minha filha fosse humilhada publicamente dessa forma. Ela escolheu isso, Eleanor. Toda ação tem uma consequência. Ela tinha razão. Mas isso não tornou a dor menos intensa. Nos dias seguintes, o telefone não parou de tocar, números desconhecidos, repórteres querendo entrevistas, pessoas da vizinhança com perguntas, vizinhos que de repente se lembraram de mim. Desliguei o telefone. Precisava de silêncio. 2 semanas depois, recebi uma ligação do Sr. Coleman. Eleanor, Vincent foi preso. Ele não conseguiu pagar a fiança. Está na cadeia aguardando julgamento. E Jéssica, ela está livre por enquanto, mas a vida dela desmoronou. Ela perdeu o emprego. O escândalo chegou à empresa dela, eles a demitiram. O apartamento em que moravam está em processo de execução hipotecária. Os bancos estão cobrando as dívidas. Senti um aperto no estômago. Não era satisfação. Era algo mais complexo, mais doloroso. Há mais uma coisa. Jéssica tentou se matar há 3 dias. O mundo parou. O que? Ela tomou comprimidos. Uma vizinha a encontrou. Ela está no hospital, estável, mas em observação. Achei que você deveria saber. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo. Maria estava comigo. Ela viu meu rosto. O que aconteceu? Jéssica tentou se matar. Maria me abraçou. Eu não chorei. Não me restavam lágrimas. Havia apenas um enorme vazio onde antes havia o amor de uma mãe. Você vai visitá-la? Perguntou Maria. Não sei. Você não precisa decidir agora. Leve o tempo que precisar. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada pensando em Jéssica em um leito de hospital, sozinha, destruída, desejando morrer. Minha filha, a criança que carreguei em meu ventre, a quem amamentei, a quem ensinei a andar, a falar, a viver. E também pensei na mulher que me traiu, que me roubou, que riu da minha dor, que me deixou sem teto. Os dois eram a mesma pessoa. E eu tive que decidir qual deles eu via quando fechava os olhos. No dia seguinte, fui ao hospital. Não contei a ninguém. Simplesmente peguei um táxi e fui. Perguntei por ela na recepção. Eles me deram o número do quarto. Subi de elevador com o coração disparado. Caminhei por aquele corredor do hospital, o cheiro de desinfetante doença, aquelas luzes fluorescentes que deixavam tudo com um aspecto sem vida. Cheguei à porta dela, quarto 412. Fiquei ali parado sem bater, sem entrar, apenas olhando. Pela pequena janela, eu conseguia vê-la, Jéssica, deitada na cama, ligada a fios e monitores, pálida, magra. Ela não era mais a mulher arrogante do apartamento de luxo. Ela era apenas uma pessoa destruída. Bati suavemente na porta. Ela abriu os olhos. Ela me viu. Sua expressão mudou, surpresa, medo, esperança, tudo ao mesmo tempo. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. Fiquei perto da saída, pronto para sair se fosse necessário. Mãe. Sua voz era apenas um sussurro. Vim ver você. Eu não pensei que você viria. Pensei que você me odiasse. Aproximei-me um pouco mais, não da cama, apenas mais um passo. Eu não te odeio, Jéssica. Mas também não consigo perdoar o que você fez. Ela fechou os olhos. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu queria morrer.
Ainda quero morrer. Perdi tudo, meu emprego, minha casa. Meu marido está na prisão. E perdi você. Não me restou nada. Você se perdeu primeiro. Muito antes de me perder. Ela soluçava agora, sons ásperos vindos do fundo do seu peito. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Não sei quando tudo saiu do controle. Vincent tinha as dívidas. Eu estava com medo. E pensei que a casa fosse a solução. Pensei que você não precisasse tanto dela quanto nós. Que você era velho e provavelmente morreria logo de qualquer maneira, e então a casa seria minha. Pensei que estava apenas acelerando o inevitável. Essas palavras são como facas. Você achava que eu ia morrer logo de qualquer jeito? Era assim que você me via? Como alguém que já estava morto? Como um obstáculo prestes a desaparecer? Ela não respondeu. Ela apenas chorou. Sentei-me na cadeira ao lado da cama dela, não por ela, mas porque minhas pernas não me aguentavam mais. Durante 70 anos, fui mãe. Coloquei suas necessidades acima das minhas. Sacrifiquei meus sonhos pelos seus. Trabalhei até meu corpo doer para que você pudesse ter o que eu nunca tive. E em algum momento, você deixou de me ver como sua mãe e passou a me ver como uma herança a ser cobrada. Mãe, não. Deixe-me terminar. Eu não vim aqui para te perdoar. Vim para me despedir, para encerrar este capítulo, para te deixar ir. Não, por favor, não faça isso. Você não é mais minha filha. Jéssica, a garotinha que eu amava, morreu há muito tempo. A mulher que sobrou é uma estranha que me magoou. E eu não posso ter essa mulher na minha vida. Eu me levantei. Caminhei até a porta. Espera, mãe. Espera. O que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer? Você vai viver com as consequências das suas decisões. Como todos os outros, você vai responder pelas acusações. Você vai pagar sua dívida com a sociedade. E então você vai reconstruir sua vida sem mim. Mas eu sou sua filha. Sou sua única família. Você não é, minha família era o seu pai, e ele se foi. Agora eu só tenho a mim mesma, e isso tem que ser o suficiente. Abri a porta. Mãe, por favor. Eu te amo. Sempre te amei. Parei. Não me virei. Apenas falei em direção à porta. O amor não basta quando se mistura com a traição. O amor não apaga o que você fez. Não me devolve as noites em que chorei. Não me devolve a segurança que perdi. Amor sem respeito não vale nada. E você perdeu meu respeito no dia em que assinou os papéis da compra da minha casa. Saí. Fechei a porta atrás de mim. Desci aquele corredor sem olhar para trás. Ouvi-a gritar. Mãe? Mãe, por favor. Mas eu não parei. No elevador, encontrei uma enfermeira. Você é parente do paciente do quarto 412? Eu sou a mãe dela. Ela é muito frágil emocionalmente. Ela precisa de apoio. Ela precisa da família. Ela fez escolhas que destruíram aquela família. Agora ela precisa se curar sozinha. As portas do elevador se abriram. Saí do hospital em direção ao sol. O ar fresco bateu no meu rosto. Respirei fundo. Maria estava me esperando na entrada. Não perguntei como ela sabia onde eu estava. Ela simplesmente me abraçou. Você a viu? Sim. E eu me despedi. Não choramos. Simplesmente caminhamos até o táxi. Entramos. Dei ao motorista o endereço da minha casa de verdade. Era a hora de voltar. Uma semana depois, o Sr. Coleman ligou com mais notícias. Vincent fez um acordo judicial, 3 anos de prisão. Jéssica enfrentará julgamento e provavelmente 2 anos de liberdade condicional se declarar culpada. Tudo estava chegando ao fim. A justiça estava sendo feita. O dinheiro estava sendo devolvido. Minha casa estava sendo liberada. Eu tinha vencido no papel, na lei, no tribunal.
Mas quando fechava os olhos à noite, não sentia vitória. Sentia apenas o peso de uma filha perdida, de uma família destruída, de 70 anos de amor que terminaram num tribunal. O preço da justiça tinha sido alto, talvez alto demais, mas era um preço que eu estava disposto a pagar, porque a alternativa era continuar sendo vítima, continuar sendo pisoteado, continuar morrendo um pouco a cada dia. E eu escolhi viver. Mesmo que isso significasse morar sozinho. Mesmo que isso significasse carregar o peso de ter destruído minha própria filha. Porque, no fim, ela me destruiu primeiro. Eu apenas me defendi. E isso teria que ser suficiente. 3 meses após o julgamento, voltei para minha casa, a verdadeira, aquela que Arthur e eu compramos tantos anos atrás, aquela que Jéssica tentou vender, aquela que finalmente era minha de novo. Completamente minha. Maria veio comigo. Abrimos a porta juntas. O cheiro mofado e empoeirado me atingiu primeiro, depois as lembranças. Cada canto tinha uma história. Cada parede guardava um momento. Mas já não doíam como antes. Agora eram apenas ecos de uma vida que terminara. Abri as janelas. Deixei o ar fresco entrar. A luz do sol iluminou a sala de estar. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. Você vai ficar aqui? Perguntou Maria. Ainda não sei. Talvez. Ou talvez eu venda e compre algo novo. Algo que não tenha tantos fantasmas. Ela assentiu com a cabeça. Ela me ajudou a limpar. Passamos o dia inteiro varrendo, tirando o pó, organizando. Quando terminamos, a casa parecia diferente e mais leve, como se também tivesse se desapegado do passado. Naquela noite, fiquei sozinha. Preparei um chá. Sentei-me no sofá onde tantas vezes me sentara com Arthur. Observei as fotografias na parede, nosso casamento, Jéssica bebê, natais, aniversários, uma família que um dia foi feliz. Peguei a fotografia da Jéssica se formando na faculdade. O Arthur estava chorando de orgulho naquele dia. Eu também. Nossa filha era uma profissional. Ela tinha conquistado o que nós nunca conseguimos. Passei a mão na foto. Depois, coloquei-a numa caixa junto com as outras. Eu não os joguei fora. Eu não conseguiria. Mas eu também não precisava delas na parede. Não precisava do lembrete diário do que havia perdido. Os dias seguintes foram dedicados à reorganização. O Sr. Coleman finalizou os documentos. O dinheiro da venda fraudulenta foi devolvido, $250.000 de volta na minha conta. Mais dinheiro do que eu jamais tinha visto em toda a minha vida. Mas o dinheiro não me fazia feliz. Apenas me dava uma sensação de segurança, de proteção, como se finalmente tivesse uma almofada contra o mundo. Certa tarde, a campainha tocou. Era o Sr. Coleman. Eleanor, vim trazer os documentos finais. Está tudo resolvido. A casa está completamente em seu nome, sem ônus, sem problemas. É sua para fazer o que quiser. Também estou trazendo isto para vocês. Ele me entregou um envelope. Eu o abri. Era uma carta de Jéssica, escrita à mão na prisão. Ela havia aceitado o acordo 2 anos. Ela sairia em 18 meses, se tivesse bom comportamento. Não quero ler isso, eu disse. Você não precisa. Eu só achei que você deveria ter essa opção. Guardei a carta sem ler. Talvez um dia. Talvez nunca. Não importava. O Sr. Coleman saiu. Fiquei ali parada com o envelope nas mãos, sentindo seu peso, imaginando o que dizia, que desculpas, que súplicas, que promessas vazias. Guardei-a numa gaveta junto com todas as outras cartas que ela me enviará, dezenas delas, todas fechadas, todas não lidas. Não foi crueldade. Foi sobrevivência. Cada carta era uma tentação de voltar atrás, de perdoar, de esquecer. E eu não podia me dar a esse luxo. Nunca mais. Naquela noite, tomei uma decisão. Iria vender a casa não porque a odiasse, mas porque precisava recomeçar. Precisava de um lugar que fosse só meu, sem memórias, sem fantasmas. Liguei para Maria. Ela conhecia um corretor de imóveis, um bom corretor, um corretor honesto.
Em 2 semanas, colocamos a casa à venda. Em 1 mês, recebemos ofertas. Em 2 meses, fechei a venda por $400.000, mais do que eu jamais imaginei. Com esse dinheiro e o recuperado da venda fraudulenta, eu tinha mais de $600.000. Uma fortuna para uma mulher de 70 anos. Comprei uma casinha nos arredores da cidade, perto de um lago, um lugar tranquilo onde as pessoas não me conheciam, onde não havia olhares de pena, onde eu podia ser apenas Eleanor, não a mãe traída, não a vítima, apenas eu. A casa tinha 2 quartos, uma pequena cozinha com janela para o lago e um quintal onde eu podia plantar flores. Era perfeita. Mudei-me numa terça-feira. Maria me ajudou. Rosaline e a senhora Gabli também, vizinhas do antigo bairro que sempre foram gentis comigo. Entre todos nós, carregávamos meus poucos pertences, caixas de roupas, livros, algumas fotografias. Quase nada mais. Naquela noite, sozinha na minha nova casa, sentei-me na varanda. O lago brilhava sob a luz da lua. Eu podia ouvir os grilos. O vento soprava entre as árvores. Tudo estava em paz. Pensei em Arthur, em como ele estaria orgulhoso de mim, de como me defendi, de como sobrevivi. Pensei em Jéssica na prisão onde ela estava pagando por seus crimes, se um dia ela sairia de lá transformada ou apenas mais amargurada. Pensei em mim, nos 70 anos que vivi, em tudo que perdi, em tudo que ganhei. E pela primeira vez em muito tempo, sorri, não um sorriso amargo, não um sorriso triste, um sorriso verdadeiro de libertação, de esperança, de um novo começo. Os meses seguintes foram de descobertas. Aprendi a viver verdadeiramente sozinha, não sozinha à espera de visitas, sozinha por escolha, sozinha e completa. Comecei a caminhar todas as manhãs ao redor do lago. Conheci outros vizinhos, pessoas mais velhas como eu, também com histórias, também com perdas, também aprendendo a viver novamente. Entrei para um clube de leitura. Líamos romances, poesia, biografias. Conversávamos sobre livros, mas também sobre a vida, sobre filhos que decepcionaram, sobre casamentos que terminaram, sobre sonhos que nunca se realizaram, e também sobre esperanças, sobre segundas chances, sobre dias melhores. Aprendi a dirigir. Aos 70 anos, finalmente tirei minha carteira de habilitação. Comprei um carro pequeno, usado, mas confiável, e dirigi até a cidade, até a praia, até lugares que nunca tinha visitado, sentindo o vento no rosto, a liberdade nas mãos. Comecei a escrever não um livro, apenas pensamentos, memórias, cartas para mim mesma, cartas para Arthur, cartas para Jéssica que um dia conheci e amei. Uma dessas cartas dizia: Querida Jéssica de 5 anos, aquela que tinha pesadelos que eu acalmava, aquela que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Não sei onde te perdi. Não sei quando você se tornou alguém que não reconheço. Mas quero que saiba que te amei com todo o meu coração, e uma parte de mim sempre te amará. Mas essa parte pertence ao passado, e eu vivo no presente. Adeus, minha filhinha. Adeus para sempre. Coloquei aquela carta numa caixa junto com as fotografias, junto com as lembranças. E fechei a caixa, não com um cadeado, apenas fechei. Porque talvez um dia eu quisesse abri-lo, ou talvez não. E qualquer opção estava ótima. 1 ano após o julgamento, Jéssica saiu da prisão. Maria me contou. Apenas assenti com a cabeça. Não pedi detalhes. Não queria saber onde ela estava morando, o que estava fazendo, se havia mudado. Ela tentou entrar em contato comigo por meio de Maria, por meio do Sr. Coleman, pedindo uma oportunidade para conversar, explicar e se desculpar pessoalmente. Eu disse não. Eu ainda não estava pronto. Talvez nunca estivesse. E isso também estava bom, porque eu tinha aprendido algo importante nesses meses. O perdão não é obrigatório. Você não deve perdão a ninguém, nem mesmo a sua filha. Principalmente se ela te destruiu primeiro. O perdão é um presente que você oferece quando está pronto. Se é que algum dia você estará pronto. E eu não estava pronto. Talvez nunca esteja. E mesmo assim, minha vida continuava linda. Agora tenho 71 anos. Moro numa casa à beira de um lago. Tenho amigos. Tenho paz. Tenho liberdade. Tenho dignidade. Eu não tenho família. Mas eu tenho algo mais importante.
Eu tenho a mim mesmo. E depois de 70 anos vivendo para os outros, finalmente estou vivendo para mim. Todas as manhãs eu me levanto, preparo o café, vou até a varanda, observo o lago brilhar ao sol e agradeço. Sou grata pela força que encontrei quando pensei que não tinha nenhuma. Sou grato às pessoas que me ajudaram quando mais precisei. Sou grato por ter sobrevivido à pior traição e por ter saído mais forte do outro lado. A todos vocês que me ouviram, que acompanharam minha história, que talvez se viram em mim, quero dizer o seguinte: nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Nunca é tarde demais para dizer basta. Não importa se a pessoa que está te machucando é seu filho, sua filha, seu marido ou um membro da sua família. Se eles te machucarem, você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de ir embora. Você tem o direito de viver em paz. O amor não justifica o abuso. Laços de sangue não justificam traição. E ser mãe não significa ser vítima. Durante 70 anos fui Eleanor, a esposa, Eleanor, a mãe, Eleanor, aquela que sempre perdoava. Agora sou apenas Eleanor. E isso basta. Mais do que basta. É tudo. Se a minha história te ajudou de alguma forma, se te deu força, se te mostrou que nunca é tarde demais para retomar o controle da sua vida, então tudo valeu a pena. Agradeço por me ouvirem, por estarem aqui, por me acompanharem nesta jornada de dor e cura. Se você quiser compartilhar suas próprias histórias, se quiser comentar, se simplesmente quiser dizer que está aí, eu leio tudo. Eu te ouço. E eu te mando um abraço à distância, porque estamos todos juntos nessa. Todos nós estamos aprendendo a viver, a curar, a ser fortes. E se eu conseguir fazer isso aos 70 anos, você também consegue. Deixo-vos com isto, um pensamento que anotei ontem à noite enquanto contemplava o lago. Passei 70 anos a servir os outros. Agora, sigo para mim. E descobri que isso não é egoísmo. É amor próprio. É sobrevivência. É vida. Obrigada por se juntarem a mim. Obrigada por ouvirem. Obrigada por estarem aqui. Que vocês encontrem a sua paz. Que vocês encontrem a sua força. Que vocês encontrem o seu próprio lago onde possam se curar. Com todo o meu coração, Eleanor.